Se você aceitou a Cristo apenas para agradar o seu pastor ou a sua família, eu sinto te dizer que você está enganado, ou você foi enganado. Foi Jesus que nos atraiu até Ele. Não foi apenas você levantar a sua mão e fazer um gesto público. Você precisa se arrepender verdadeiramente para demonstrar a sua gratidão a Deus. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Por isso, te peço que você fique comigo até o final para entender o recado de Deus para o seu coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para continuar recebendo essas mensagens. Se inscreva nesse canal, compartilhe essas mensagens, já deixa o seu like e vamos para o vídeo. Amados, muitos atendendo o convite de Jesus, que é o vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, mudaram o seu modo de pensar. Mudaram a sua direção, se arrependeram, mudaram o estilo de vida, mudaram pensamentos, mudaram o seu propósito de vida e reconheceram que o que estavam fazendo não levariam a lugar nenhum. Eles se arrependeram verdadeiramente. Eles mudaram as suas ações para viver moralmente uma vida em comunhão com Deus, uma vida em comunhão com a palavra de Deus, porque conheceram a Jesus. Porque acreditaram que tudo iria melhorar. Isso foi para os cristãos do primeiro século, que conheceram a Cristo ali. Todos creram que tudo iria melhorar, mas na verdade o que aconteceu foi que as perseguições aumentaram, as lutas aumentaram, muitos foram presos, foram mortos, muitos foram decapitados, crucificados, apedrejados, mas tiveram a sua vida convicta de que haviam feito a melhor escolha. E realmente foi feita a melhor escolha, porque o aceitar a Cristo é a melhor coisa que o ser humano pode fazer, porque você encontra refrigério para toda a sua alma, para toda a sua vida. E nessas lutas, nessas dificuldades, eles encontravam refrigério e verdadeiramente se convertiam. Eram cristãos autênticos. O cristão é isso, amados. Eles estarem com as suas lutas, com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas permanecerem firmes, fiéis àquilo que eles foram chamados. A palavra arrependimento significa pender para algum lugar, que é o contrário da palavra pecado. O pecado é errar, desviar do alvo, sair da direção. O arrepender é voltar-se para Deus. Foi o que Atos 3, capítulo 19, nos fala, que era o modelo de pregação dos apóstolos. Jesus fez o convite para vir a Ele, mas os apóstolos jamais fizeram o convite. Quem gostaria de aceitar a Cristo? Não. A pregação, a estrutura da pregação do Evangelho foi: arrependam-se, creiam em Deus, porque próximo está o reino dos céus. Então essa era a estrutura da pregação da igreja do primeiro século. Era arrepender, era mudar de direção. E essa mudança de direção, mostrando Deus, mostrando a Jesus que estava ali sendo pregado naquele momento, é que fazia diferença para aqueles primeiros servos de Deus, para aqueles primeiros crentes do primeiro século que estavam convivendo com tantas lutas e com tantas perseguições. O aceitar a Jesus é aceitar o convite que Ele fez. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. O aceitar a Cristo é aceitar este convite. Quando nós se arrependemos, nós voltamos nossos olhos a Deus. Nós começamos a olhar tudo aquilo que era feito por nós e que moralmente desagradava a Deus e que moralmente atacava os preceitos que foram ensinados pelo Senhor Jesus. O se arrepender, o arrependimento que a palavra nos fala, é voltar os nossos olhos para Deus e trabalhar de uma forma que nós agradamos a Ele. O incentivo de crer em Jesus era o arrependimento que nos levava a crer em Deus. Quando João Batista ele veio anunciando este reino, ele também chegou no deserto da Judéia, pregando o arrependimento dos pecados. E logo após batizar Jesus, Jesus continuou essa mensagem dizendo: olha, o reino de Deus está próximo. Próximo está o reino de Deus. Se arrependam e creiam em Deus. O profeta Joel, lá no capítulo 2 do livro de Joel, no versículo 13, ele fala: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes.
Então a nossa conversão precisa ser introspectiva, de dentro para fora. É o nosso coração que tem que sacudir pela presença de Deus. Não é aquilo que aparenta ser, não é aquele que é aparente. Nós não precisamos demonstrar ao mundo a nossa santidade. O que nós precisamos mostrar ao mundo é a palavra de Deus. A Bíblia fala que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver o testemunho do Senhor Jesus. Foi isso que ele falou. Testemunho deste nome em todos os lugares, Samaria, na Judéia e até os confins do mundo, para que este nome de Jesus se torne conhecido. Eu posso listar 5 momentos de arrependimento que a Bíblia nos ensina, de homens de Deus que erraram, que fracassaram, mas se arrependeram e permaneceram firmes diante de Deus. Não voltaram atrás, não colocaram o seu erro como um grande empecilho, mas eles começaram de novo, eles sacudiram a poeira e continuaram caminhando com Cristo. Eu creio que é isso que Deus quer em nossa vida. Que em qualquer falha que nós tivermos, que nós vamos ter com certeza, que aquilo sirva como um exemplo para nós, para que aquele erro não seja mais cometido. Porque nós vamos continuar errando. É claro que um erro não vai justificar um outro erro, mas nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus, uma comunhão sincera e franca com Ele, agradável a Ele. E isso é o que a palavra de Deus nos pede, para nós termos contato e comunhão com Ele. É nós continuarmos se arrependendo, buscando a face de Deus, buscando pender para o caminho de Deus, porque é difícil. A Bíblia fala que é estreito o caminho que nos leva a Deus, largo é o que conduz à perdição e às facilidades, mas estreito é aquele caminho que nos leva a Deus. A Bíblia fala que são poucos que seguem este caminho. Então o arrependimento, ele vem para poucos que vão ali se humilhar, que vão reconhecer as suas falhas, que vão reconhecer os seus erros, mas estarão ali constantemente se aperfeiçoando na palavra de Deus. Não é verdade? É verdade. Jesus fez o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele chama você. Ele me chamou há muitos anos atrás para que nós trilhemos este caminho e continuamos a conhecer Jesus, conhecer a palavra dia após dia. E a cada dia, meu irmão, que você for buscado a Bíblia, for abrir a palavra de Deus, você vai ter entendimento daquilo que você necessita, que o seu coração precisa de alimento, deste alimento espiritual que é da palavra de Deus. Então, sempre que você for buscar na palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus vai colocar no seu coração a palavra que Deus quer que você ouça naquele dia e que você estará sendo sustentado pela palavra de Deus. Sai da caverna que você está, sai da solidão, do isolamento que você está e começa a andar para Deus, e começa a trabalhar para Deus, começa a testemunhar daquilo que Ele tem feito. Nós temos aí vivendo uma geração de murmuradores, de reclamões, que estão cansados de buscar, cansados de esperar, cansados de confiar no Senhor. E quanto mais o tempo passa, mais as pessoas buscam voltar para trás, olhar para trás, buscar os pensamentos contrários na palavra de Deus. Se você aceitou a Cristo apenas para agradar o seu pastor ou a sua família, lamento dizer que você está enganado. Não é para isso que Jesus te chamou. Não foi para isso que você ouviu o convite de Jesus, que é o vinde a mim. Não foi para isso. Nós precisamos ter uma conversão real, uma conversão sincera, uma conversão que muda nosso caráter, uma conversão que tira a mentira, que tira a inveja, que tira todo o rancor, que tira todo o ódio e nos coloca um coração verdadeiro que possa ajudar o próximo, aquele que necessita, com a palavra, às vezes, e também até em espécie material, para que você possa alcançar aquela vida que necessita naquele momento. Nós não aceitamos a Cristo apenas para encher uma igreja, nós aceitamos a Cristo para termos uma eternidade com Ele. Só que para isso é necessário nós arrependermos de tudo aquilo que moralmente ataca o Senhor Jesus, que nos faz pessoas más, pessoas ruins, pessoas com caráter alterado. Precisamos manter a nossa fé em Cristo para que nós possamos continuar servindo a Ele e darmos testemunho. Eu, há 26 anos atrás, quando aceitei a Cristo,
Eu olhei aquela vida cristã, uma coisa que era diferente, uma coisa que eu não conhecia do modo que eu conhecia. E dia após dia nós vamos conhecendo mais o porquê de Deus permitir algumas coisas. O porquê de Deus permite algumas coisas chegarem à nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente. Saiba que a nossa mente é o alvo do inimigo. Ele tenta atacar a nossa mente para que nós possamos mudar de direção, para que este arrependimento não nos leve a Deus, para que haja um sentimento contrário. O próprio rei Davi, um homem conhecido por Deus, segundo o coração de Deus, ele feriu 5 dos 10 mandamentos da lei, ele adulterou, foi contra Deus, mas ele se arrependeu, meu irmão. Davi se arrependeu, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Ele errou, mas se colocou de pé. Um outro homem também que foi usado por Deus foi Moisés. Moisés ele foi usado para retirar o povo de Deus do Egito, mas Moisés também ele foi contra um egípcio para proteger o povo hebreu. Ele matou um egípcio, mas o Senhor teve misericórdia dele e usou aquele homem para retirar o povo do Egito, para libertar aquele povo do Egito. Outro homem também que foi muito usado por Deus foi o apóstolo Pedro, que negou a Cristo por 3 vezes, que era uma pessoa afoita. Ele se arrependeu, a Bíblia fala que ele se arrependeu e se converteu após entender o projeto, o plano de Deus para a vida dele. Um outro homem também que teve a sua vida impactada foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de perseguidor da Igreja de Cristo, passou a ser perseguido. Um homem que teve grandes feitos para o Império Romano, mas ele teve a sua oportunidade de conhecer a Cristo e começar a pregar a palavra de Deus, para começar a evangelizar. Muitos dos exemplos que nós temos hoje na prática veio do apóstolo Paulo, exemplificando as lições de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Ele colocou em prática isso nas igrejas que havia fundado e até nas igrejas que não havia fundado. Ele colocou em prática muita coisa que nós hoje entendemos que é ensinamento de Cristo, e ele nos coloca isso desenhado, ele exemplificou isso. E por fim, Salomão. Salomão, um homem cheio de sabedoria, um homem que era conhecido como o homem mais sábio da terra, também falhou, também escorregou, também adorou outros deuses, teve várias mulheres, mas no final da sua vida, Salomão, ele se arrependeu e se colocou de pé. O que nós precisamos é ficar de pé, amados. É não olhar, não deixar que o problema, que a adversidade nos derrube e nos deixe do modo que estamos. Mas antes de você ficar de pé, eu te convido a você dobrar o seu joelho. Entra no teu quarto, fala com Deus em secreto, porque Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai te entender. Deus não é um Deus complicado, Ele vai te entender quando você clamar por Ele. E quando você começar a ver as portas se abrindo, é sinal de que Ele está ouvindo e atendendo o seu clamor. Na igreja primitiva, os cristãos que se convertiam eram realmente servos de Deus, eram crentes, porque sabia que viria perseguição, viria luta e ninguém queria ficar no lugar. Um novo princípio, uma nova ideia, sabendo que seria morto. Então aqueles que criam em Cristo sabiam que viria perseguição, muitas vezes viria a morte, mas que eles estavam seguindo o caminho certo, seguindo o caminho que eles entenderam, que o Espírito Santo mostrou para eles, usando os apóstolos, usando os discípulos, usando o próprio Senhor Jesus, para nos mostrar o caminho, este caminho. Eu faço esse convite para você, nesse momento que você está nos ouvindo. Creia em Deus, se arrependa, que é o modelo cristão, o modelo que Jesus nos ensinou. O próprio apóstolo Paulo nos ensina isso, e ele ensina métodos para que nós possamos levar este arrependimento a outras pessoas. Paulo ele fala que ele se faz de fraco para com os fracos, de sem lei para os sem lei, para que possam, de todos os meios, mostrar a todos, a muitas pessoas, para que pudesse salvar alguns. Então, Paulo usava uma forma geral para pregar a palavra de Deus, ele entendia o pensamento das pessoas, dos ímpios, pessoas que viviam na lei, pessoas que eram fracas, ele se fazia de fraco com fraco, para entender o ponto, o detalhe que aquela pessoa tem, para que ela possa entender a palavra de Deus. Então ele usava desse meio para que pudesse ganhar alguns para Cristo, para que o Espírito de Deus pudesse trabalhar
no meio da multidão. O próprio Senhor nos falou, porque que muitos são chamados, porém são poucos escolhidos. Mas a melhor coisa que nós podemos entender é que quando no meio da prova nós encontramos refrigério, nós estamos em paz, é um sinal irrefutável que Jesus, que a Palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no nosso coração. É a prova que Deus está tratando conosco, falando ao nosso coração. Quando vêm as provas, as lutas, nós nos sentimos em paz. Este é o refrigério que aquelas vidas tinham no passado quando conheciam a Cristo, conheciam a obra do Espírito de Deus, a obra do Espírito Santo, e tinham a sua vida voltadas. E na igreja primitiva, o número de crentes só aumentava, porque o povo era perseguido, mas cada dia mais o Senhor ia enviando as vidas para fazer parte daquele lugar, do grupo de irmãos, daquela assembleia de irmãos, daquela reunião de pessoas livres. Na verdade, há pessoas que estão orando por você. Tem vidas nesse momento que estão intercedendo por você, pedindo a Deus por você. Talvez você está aí no leito de hospital, talvez está dentro de uma cadeia, numa prisão. Tem vidas que estão hoje, agora, neste exato momento, pensando em você e colocando a sua vida nas mãos de Deus. Para que quando você sair dessa situação, você possa testemunhar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus vai fazer na sua vida ainda. Muitos vão sair da sua vida. Pensa bem, eles não vão te abandonar, eles vão sair realmente da sua vida, porque aquilo que você creu, aquilo que você acreditou como fé, aquelas pessoas não vão suportar aquilo que você está pensando. Você não vai ter um senso comum com essas pessoas. Mas são meus amigos? Sim, mas amigos que te levavam para uma vida diferente, uma vida estranha, talvez te colocavam em situações de perigo, colocavam a vida em perigo. Conta a história que havia um jovem que havia nascido num lar cristão, e esse jovem, quando ele fez 21 anos, ele saiu para comemorar com os amigos e entrou num bar. E ele não estava acostumado a beber, e naquela noite ele bebeu, se embriagou. Quando ele saiu com seus amigos daquele bar, ele, com um revólver de brinquedo, foi assaltar uma pessoa, levando seus pertences, seu relógio. E aquela pessoa foi na delegacia, prestou queixa, a polícia prendeu aquele jovem e a família ficou sabendo e contratou um advogado para defender a causa daquele jovem. Porém, o advogado antes, ele foi conversar com aquele jovem. E disse assim: olha, eu preciso que você vai entrar na escola, você vai estudar no ensino noturno, você vai trabalhar, você vai estar constantemente na igreja. Esse é o nosso trato. Aquele jovem aceitou. No dia do julgamento, o próprio juiz absolveu aquele jovem, e aquele jovem nunca mais seguiu aquelas amizades para fazer o que eles faziam, e mudou a sua vida. Ele se arrependeu do que havia feito. Uma família também que morava naquela mesma cidade, aconteceu uma situação semelhante, contrataram o mesmo advogado porque souberam da história, e esse advogado foi conversar com o jovem, e o jovem falou assim: olha, eu não vou me regenerar, eu não aceito fazer isso. Aquele jovem, infelizmente, 2 semanas depois, foi morto dentro da prisão numa rebelião que houve naquele lugar. Então, quando nós se arrependemos, nós criamos condições de Deus operar, de Deus agir. Se arrependa enquanto é tempo. Deus tem um plano para a sua vida. Eu acredito que você seja um desses escolhidos. Por isso está nos ouvindo nesse dia. Eu peço a Deus que possa estar te abençoando. E na sua reflexão, você possa entender o plano de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu coração. Que o Senhor possa te abençoar, rica e poderosamente. Espero que você tenha entendido essa pequena mensagem que o Senhor preparou aqui nesse momento, para que você pudesse entender o propósito e o plano de Deus. Não pense que Deus vai usar coisas gloriosas para te mostrar a verdade. Ele vai usar as pequenas coisas para que você possa entender o plano que Deus tem ao seu respeito. Porque muito pouco tempo nos resta. Se já faltava pouco tempo nos tempos de Jesus, para nós hoje aqui no futuro, nesse presente que estamos vivendo, é muito menor o tempo. Então tome a sua decisão, porque Deus tem o prazer
de te salvar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.